Olá, criaturas e criaturas, nós somos o Zé Douradinho. Quando eu digo nós é porque eu e ele somos o Zé Douradinho. É isso mesmo. E hoje nós dois juntos vamos mostrar pra você a descoberta do sabão. Descoberta do sabão, né? Tem muito tempo, né? Tem mesmo. E eu sei disso, né? Tem gente que fala 1500, outros fala 2500, 2800 anos antes de Cristo, né? Mas hoje eu vou trazer uma pessoa que estava lá e vai falar do que viu, né? Você é né? Isso, menino. Então você vai falar hoje, né? Do que você viu, né? Para contar para eles aí que tá. Tem gente que não tá acreditando nessa história não, Zé. Mas é verdade, é verdade. Ele estava lá, ele vai falar, e eu conheço ele, não mente não. Afinal. Bom, mas antes de nós contar a história propriamente dita do sabão, vamos falar um pouquinho sobre o sabão, né? Lembrando que hoje nós estamos acostumados a fazer sabão com soda, né? Mas a soda na saponificação do sabão é muito nova, ela é do nosso tempo, né? Pelo menos do nosso século, né? Ela é nova mesmo. Eu vou contar a história da soda depois, quem descobriu, como é que foi inventado, então você vai acompanhar isso também. Mas como é então que fazia sabão, Zé Douradinho? Conta pra nós esse trem que nós quer saber. Bom, o sabão, a saponificação era feita através da cinza, né? Daquele sabão de quadra, né? Que hoje nós fazemos, e tem no canal aí que você pode ver o sabão de quadra ou de coada, né? Que o pessoal fala, que é um extrato extraído um extrato extraído da cinza, né? E que se você quiser aprofundar mais e para você entender melhor, é que na cinza contém, toda a cinza, principalmente de madeira de lei, contém o carbonato de sódio, que a árvore, né, tira do chão e mantém na sua estrutura, na sua madeira. E quando queima, esse carbonato não queima. Ele vai para a cinza e depois você botando água você consegue extrair o carbonato de sódio da cinza. É a de quadra, né? É aquele de quadra, entendeu? Por isso que faz sabão de quadra. E nessa época acontecia. Então o que precisava, hoje nós falamos para o triângulo do sabão, hoje é gordura, soda e água. Antigamente era gordura, carbonato de sódio e água. A água juntava com a cinza e tirava o carbonato de sódio. Depois juntava com a gordura e formava o sabão que você vai ficar sabendo hoje. Para você entender melhor a história que o Zé Douradinho vai contar para você, é porque naquela época, nos oferecimentos, nos holocaustos, né, os oferecimentos de vítima, né, que era o boi, o carneiro, né, que o pessoal oferecia para Deus, fazia queimado, né, queimava as partes matava e abria o boi e as carneiros, aquelas coisas, e botava fogo, né? Oferecia o fogo. Aí aquela mistura de cinza com gordura, aquela pasta lá que ficava lá no monte dos oferecimentos do sacrifício, com a chuva descia enxurrada, né? Morro abaixo, junto com a enxurrada, formava enxurrada e descia morro abaixo e ia até o rio. E aí que o Zé Douradinho entra, né? Zé Douradinho, vem cá pra você acabar de contar a história. Como é que você descobriu que o povo descobriu que aquilo era sabão? Conta pra isso, Zé Douradinho. Fica com ele. Mas só foi na ocasião, foi eu mais o compadre Antônio, nós foi pescar lá na cabeceira do rio. Eu não lembro se foi o rotado do rio Tigre, ou se foi rotado do rio Eufrates. Foi que ali, foi lá entre o meio ali, que é as regiões lá, na tarde de Mesopotâmia. Mesopotâmia, para quem não sabe, significa entre o meio os rios, né? O rio Tigre e o rio Eufrates, para a banda da Síria lá. Que é as regiões lá de Egito, Síria, né? Macedônia, né? Mas eu não sei se foi naquelas bortas lá de 1900, 2000 e uns quebrados antes de Cristo. Muito tempo, tem muito tempo esse trem. Você que tava aí, meu compadre Antônio, tava bom demais de peixe, mas pega no peixe pra valer, peixe com força mesmo. Tinha tanto peixe que
Você tinha, para você pôr o anzol no poço lá, você tinha que bater na cabeça dos peixes, empurrar eles para lá, senão não cabia o anzol assim não. Lugarzinho bom para peixe aquilo, você tá doido, né? Nós tínhamos que levar do cachorrinho nosso, um tal de fuzil que nós temos. Então aí nós levamos umas paçocas, né? Não sabia quantos dias nós ia ficar para lá, né? Se ia ser bom de pesca mesmo. Ela levou, fez uma paçoca de carne para nós servir de almoço e janta, e umas paçocas de amendoim para nós de nós servir de merenda. Sabe? As paçocas foi feita até naquele pilão que você viu que nós fez aqui nesse dia. Então, mas como eu estava falando para você, nós estávamos pescando no pé do morro, lá, aquele morro, tal de morro sapo. Sapo, sabão, saponificação, disse que foi por modo desse tal desse morro sapo, é que inventaram esse tal de pôr o nome de sabão, saponificação. Mas vai ver que isso é conversa, né? Criatura lá tinha tanto peixe, mas era tanto peixe que para modo nós jogar o anzol lá, nós tínhamos que arredar os peixes com a mãozinha, porque não cabia o anzol lá. Não, para modo nós iscar o anzol lá, para nós jogar no poço, você tinha que virar cacunda assim, porque senão o peixe ficava lá já assim, já, com a cabecinha de fora lá olhando, mas tava assim, um pai de Antônio tava parecendo pinto no lixo, numa certa vazão medonha. Foi, não pode. Agora nós ficamos aqui um lote de dia aqui, sabe? Foi nada não, né? Nós estávamos conversando ainda, quando a velha escuta lá, eu ia para riba do morro assim, desse morro sapo, e vinha descendo uma tribuzana de gente lá, assim, que umas conversas atrapalhadas, nós não estávamos entendendo nada que eles estavam falando, um pouco umas rouponas esquisitas, tampado a cabeça os pés, assim, eu falei, será que é assombração? Mas de dia, sol quente, a assombração não descendo não. E nós ficamos aquele trem, aquele povo desceu, eu falei, compadre, é melhor nós ficar quietinhos, vamos moitar, vamos esconder, tá aí no meio de umas grotas aí, bota esse povo não ver, que se vai te ver, vai achar nós estranhos, vai que não é gente amiga, nada, e vai arrepiar com nós aqui, nós está no dos 10 termos, né? Compadre, você vai, então vamos. Eu falei para então cala a boca do fuzil aí, porque senão esse cachorro vai denunciar nós. Ele vai calar a boca com o quê, compadre? Falei para ele, vai dar de comer para ele aí. Ele falou, mas de comer aqui nós temos só que a paçoca de carne para almoço e a paçoca de amendoim para merenda. Se nós der pro cachorro, nós vai ficar sem. Ele falou assim, compadre, é melhor nós ficar sem comer do que sem a vida, né? Pensando nessa banda, você tá certo, compadre. E ele começou a empanturrar esse cachorro com paçoca lá, e nós já moitados assim atrás de uma pedra, e o povo foi descendo, nós reparando, foi assuntando, e esse povo chegou, pelo tipo, era uma mulherzada, tinha mulher, moça, menino pequeno, todo quanto é tipo, era muita gente, era precisão mesmo, um povo esquisito, você não sabia que cor que eram as roupas, não nada, quando você via as mãos, a cara da pessoa, você não sabia se aquilo era homem, se era mulher, se era bonita, estava tudo esquisito, parecendo que passou todo barro na cara, né? Sabe que povo, sabe que esse povo não toma banho, não? Mas perguntei, falei, acho que não, sei não. Bom, aí, esse povo chegou e foi com as trouxas na cacunda, né? Na cabeça da cacunda, e foi jogando essas trouxas lá na beira do rio, assim, e começou a tomar aquilo, e começou a lavar aqui. As mulheres estavam lavando roupa, criatura. Aí eu falei, compadre, não é menos malo, aí não é briga, não. Você vai lavar, as mulheres para lavar roupa. E essas mulheres entravam para essa água fora e lavavam essas roupas, e lavavam a cara, e aquilo não mudava nada. Continuava com aquelas caras esquisitas, e com as mãos todas esquisitas, sujas demais. As roupas delas, do jeito que entravam, elas batiam aquilo na pedra, batiam, esfregavam, sem sair do mesmo tipinho. Eu viu, mas ele não está funcionando, não. Só ia aqui perto, entre o meio nós e eles, assim, tava aquela lama, não tem grudenta assim perto do córrego. E aqui tinha chovido, parece um dia Antônio. Ontem o Antônio, assim, né?
Só enquanto cuida que não, as mulheres lavando as trem lá, as roupas lá, sabe? E os meninos, a meninada, resolviam sair brincando. Corre pra cá, corre pra lá, entra na água, sai da água, sobe no morro, desce no morro, aquele trem, só. E eles deu de passar dentro meio dessa lama, dentro meio. Só eu olhava e já tava assim, bem pertinho de nós, assim. Eu olhava pra eles e falei, nossa, mas que povo esquisito. Sabe que cor que é esse povo, né? E aquilo já vi que tinha menino homem, menina mulher, umas mocinhas, uns rapazinhos, mas era tudo igual, um pouco esquisito mesmo. Né? Só aí aqueles descarços, sem botina, sem nada, né? Correndo para baixo, para riba. Aquele trem, até que eles deu de passar no meio dessa lama, sabe? E eles achou que o trem meio escorreguento, e eles começaram a brincar com aquele barro, né? E começou lá no meio do barro, e catava um punhado de barro, e jogava um no outro, e jogava barro, e passava barro na cara dos meninos, um passava nos outros assim, só ia aqui, aí foi ficando as piores um bocadinho, não, aí não fez muita diferença quem tava com barro, como quem não tava sem barro, né, quer dizer, era tudo esquisito, mas aquilo ficou, só eles vai pra cá, vai pra lá, quando nós manchamos eles lá, eles correu tudo pra lá e foi segundo dentro d'água, né, todo mundo. Só não tava longe de nós não, tava coisa assim, bem pertinho, como daqui ali assim, naquela árvore. Coisa de uns 10 metros no máximo, nós tava moitados bem atrás da pedra, e o fuzil comendo a paçoca. Né? Aí, quando eles entrou na água assim, brincando pra lá, e passou, viu, lavar a cara com a água lá, lavar as mãos. Que eles olhou as mãos, assim, só, eles ficou tudo impressionado e começou a gritar. A mãe deles foi olhar para eles, a cara deles estava limpinha, estava de frente, as mãos deles estavam de outra cor, estava limpinha também, só. E eles ficou preocupado, e a mãe deles conversando, que pergunta para cá, pergunta para lá, e eles apontando para nossa banda, fez, acharam nós. Agora nós está no do Zé Esteves mesmo, sabe? E agora nós está no do Peru mesmo. Eles achou nós. O senhor tentou correr, mas não deu prazo. Aí vinha tudo, aquele povão, aquela mulherzada pra lá. E quando a fé, eles entraram dentro daquele barro lá assim, só, e vinha explicando pras mulheres, na língua deles lá, que era aquele barro, não sei o que tem e tal. E as mulheres vão lá, passam o dedo no barro lá assim, olha, cheirou, sabe? Lambeu, aquele trem fez uma cara, cuspiu pra lá, sabe? Mas olhou o efeito que tinha feito na mão dos meninos, na mão delas. Ela correu lá, já estava com a mão breada, aquilo também, foi lá na água, deu uma lavada, olhou, a mão dela está muito diferente, mas limpinha, escumando, feito boca de cachorro doido. E aí, só não corre pra lá, corre pra cá, caiu um punhado de gente lá no meio, que até molhou a roupa tudo, se bleou a roupa tudo com aquele barro, só, e as mulheres mandou lá pro córrego, lá pro rio, lá pra ver, entrar pra do rio, pra lavar aquelas roupas. Tirou aquelas roupas de mim e lavou. Menino, mas aquilo ficou branco. Mas aquilo ficou branco e não tem, né? É um branco que você nunca viu na vida. Esse, vou te falar que eles nem sabiam o que era branco, né? Mas ficou mais uma maravilha só. Aí as mulheres resolveram tu pegar as roupas que elas tinham lavado, já tudo foi lá, chamou daquele barro, mexeu, levou lá pro córrego. E aí eles entraram também no meio do barro, todo mundo, e ele mexeu e que ele vai, e aquele trem, aquela bagunça, e o fuzil lá comendo a paçoca, nossa lá, filho, que já tava rapando o restinho da paçoca, vê agora esse fuzil, fica bravo que esse povo aí nós descobre nós mesmo. Eles estavam tão felizes que eles nem escutou o fuzil rosnar, sabe? Correu lá pro córrego, lavou aquelas roupas, tomou banho. Menina, eu vou te contar pra você, ninguém acredita. Eles voltaram pra casa muito diferente do que eles chegaram lá, sabe? Aquele povo bonito, sabe? Umas roupas limpinhas, todo mundo, cada um com as suas cores, assim que nem a nossa, assim, mais bonito, jeitado. Mas sempre, então você tem que ver. Não, você tinha que ver, né? Nesse dia, eles descobriram que aquela lama era o sabão. É aquela lama que vinha lá de riba do morro Sapo, trazido pela chuva, pela enxurrada, e mexe aqui, toma uma cambota aqui, chegou lá embaixo, já era um sabão. Era em pasta, mas era um sabão. Mas eu vou te contar para você não vai acreditar. Isso foi em 2.800 anos antes de Cristo. Bem depois de Cristo, eles ainda usavam essa pasta ainda, né? Sabão de pedra, meu filho, sabão de barra é novinho.
Nesse dia eles descobriram o sabão. Eu espero que você gostou da nossa história, criatura. Eu acho que merece uma likeada, não merece não, criatura? Ah, então você faz extra aí pra nós? Dá uma likeada com força, se inscreve no canal, um abração pra você e naf, neném. Até mais.